Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Um oferecimento Pleno.news. Um olhar diferenciado além da informação. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta. Começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nesta quinta-feira, dia 1º de fevereiro de 2018. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Olha aí, minha gente, você participa também pelo WhatsApp com a gente. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Meu marido, diz aqui um ouvinte, vive dizendo que os tempos mudaram. Segundo ele, com o crescimento da mulher no mercado de trabalho, o homem já não precisa mais ser o cabeça da casa. Nós temos 2 filhos e ele não trabalha. Quem paga todas as despesas sou eu. Ele diz que Deus permitiu todas essas mudanças para que a mulher divida as contas com o homem ou, no nosso caso, assuma tudo sozinha. A modernidade trouxe mudanças para a questão dos papéis de homem e mulher no casamento. Como mostrar ao meu marido que preciso de ajuda? Devo deixar as contas de lado para que ele se veja obrigado a assumir as rédeas da casa? Eu quero saber a sua opinião. O apóstolo Alexandre Macedo, da Igreja Batista de Inhaúma, bom dia, bem-vindo. Qual a opinião do senhor, pastor, sobre esse assunto? Rapaz, bom dia, JR, debatedores ouvindo. Dá uma surra nesse cara, né, rapaz? Que isso, meu irmão? Você é preguiçoso demais. Surra de uma conversa, tá falando uma conversa com ele. Esse homem tem que ler Provérbios 6, vai aprender com a formiga, preguiçoso. Isso aí é preguiça pura, rapaz. É? Isso é um deitão, explorador. Não, o senhor tá muito prático hoje, pastora. Já dei a base bíblica, né? Provérbios 6. Valéria Alves, pastora da Igreja Batista Nova Filadélfia, Rosa de Saron, em Madureira, nossa menina da mesa de hoje. Me ajuda, pastor? Hoje vai ficar difícil, né? Bom dia os debatedores, bom dia, JR. Mas eu vejo aqui esse homem aqui um explorador, né? Isso, É um explorador. E quando ele fala que a modernidade trouxe mudanças, ele não conhece nada de Bíblia, né? Porque se ele for ver lá em Provérbios, a palavra vai dizer que a mulher que está ali em Provérbios é a mulher que é exemplar, a mulher virtuosa, ela trabalha, ela compra, ela negocia, ela importa, ela cuida da casa, ela faz de tudo, mas só que ela é a mulher de um rei, um homem que comanda. Para ter uma mulher virtuosa, tem que ser um homem que comanda, um homem que lidera. Ele está fora, ele está errado. O pastor Luciano Regis, o senhor é conhecido por ser doce nas suas palavras. Me ajuda aí, projeto Restaurando Vidas de Nilópolis. Bom dia, JR, amigos debatedores, você que nos ouve, que Deus nos abençoe. JR, assim, tá tudo errado aqui, como já foi falado, né? Se a gente for pra Bíblia, ele vai levar chumbo de todas as formas. Quando Deus cria o homem e a mulher, Deus cria o homem e coloca esse homem como a cabeça, dá o governo na mão desse homem, levanta uma mulher e coloca ao seu lado como auxiliadora, uma mulher capaz para ajudá-lo, auxiliá-lo. Se a gente for para 1 Coríntios 7, a Bíblia manda o marido pagar o que é devido à mulher, chumbo de novo. Se a gente for para Efésios 5, piora tudo, porque Efésios 5 diz que ele tem que se entregar pela esposa como Cristo se entregou pela igreja. Então ele tá todo errado. Na verdade, como já foi dito, ele é preguiçoso e tá tudo errado aqui. E aí, eu fico admirado como é que tem homem que se sujeita a isso. Como é que tem homem, JR, com todo carinho da minha palavra de amor aqui, entendendo? Como é que tem homem que pode sujeitar isso? Existem coisas aqui que são verdades. Eu acho que hoje o papel do casal é diferente, é verdade. Eu acho que o casal, ele cresce junto. Se há 2 rendas numa casa, ela pode crescer e avançar muito, mas no caso, ele tá se escondendo e se omitindo, colocando uma sobrecarga na esposa dele que ele não deveria fazer. Pelo contrário, porque a Bíblia manda ele proteger essa esposa como vaso mais frágil. E ele tá numa rota completamente equivocada, JR. Deputado Federal Índio da Costa, muito bom dia, seja bem-vindo. Qual a sua opinião sobre esse assunto? Bom, aqui quem entende profundamente da Bíblia já falou. Se for até pro carnaval, você vai encontrar uma música que diz assim:
Perdoa, meu amor, esse nobre vagabundo. Olha, deixando a brincadeira de lado, não tem condição nenhuma do homem dizer que a participação da mulher no mercado agora gera uma obrigação a ela de sustentar a casa. No momento de dificuldade, no momento de dor, no momento, enfim, transitório, em que a pessoa não está conseguindo emprego, o Brasil está com dificuldade, o Rio de Janeiro está com dificuldade, ninguém vai negar apoio, ninguém vai negar ajuda. É natural que um casal construa em conjunto, né? Eduque em conjunto. Agora, daí a alguém aproveitar essa participação feminina no mercado de trabalho para dizer que em casa ele vai se ausentar e se isentar de contribuir, de participar e tal, aí realmente não dá, né? Eu tenho uma dica boa para ela. Ver o que ele gosta muito. Se for ver o jogo no final de semana, não paga a conta de luz. Se for tomar banho demorado, não paga a SEDAI. Quer dizer, quando cortar alguma coisa na casa, a conversa fica mais fácil. Se ela está com dificuldade de conversar, então ela mostra na prática, de meu bem, se não pagar a conta de luz, não tem luz, se não pagar a conta d'água, não tem água. Então, aqui resumir uma palavra para esse rapaz, para essa pessoa, não deve estar ouvindo a gente. Quem está ouvindo a gente é a mulher. Ele não está ouvindo a gente. Se tivesse ouvido, teria aprendido isso já. Ou então não, então, né? Ou então ela botou ele do lado para ouvir, né? Só ela colocou, porque uma vez que uma pessoa estuda a Bíblia, participa aqui, escuta a gente, quantas vezes já se disse aqui, já se falou sobre a importância do papel do homem na família, independentemente de ser o provedor naquele instante. Verdade. As crises vêm, os problemas passam, a gente enfrenta de lutas, enfim, a questão de prover não é uma questão financeira. Às vezes é uma questão muito mais que é espiritual, que é emocional, que é missional, e envolve esse processo todo. Mas aqui a impressão que dá, e vocês foram claros nesse aspecto, ele não quer nada, como diziam os antigos, com a hora do Brasil. Nem eu quero a hora do Brasil mais. Vai nascer alguém que vai propor a queda, a saída, e vai conseguir apoio suficiente para que a hora do Brasil não seja obrigatória. Falando da voz do Brasil, não seja obrigatória. Se as pessoas quiserem transmitir, transmitam. Se quiserem transmitir aos poucos em drops ao longo de uma programação, que o façam. Agora, obrigar o brasileiro e as emissoras de rádio a ter 1 hora por dia, há já 200 anos, transmitindo alguma coisa que a gente não sabe exatamente a importância disso na nossa história, realmente, mas é uma outra história. Eu tô falando outro assunto, mudei o assunto? Quem mudou o assunto? Vocês mudaram o assunto aqui, foram vocês que mudaram, hein? A palavra, pastora, eu vou pedir à irmã para poder me ajudar. Sim. Porque eu não quero passar para essa nossa ouvinte a ideia de que a solução para ela é abandoná-lo. Não quero passar essa ideia. Não quero que ela entenda o seguinte: olha, ele é um deitão e não tem jeito. Qual é a forma que a irmã entende que seja mais adequada para mulheres que convivem com isso o tempo inteiro? Homens que estão num instante que eles pensam que ficar em casa é a solução e querem inclusive arrumar fundamentação bíblica para isso. A primeira coisa que eu vejo aqui, que ela vai dizer que ela tem 2 filhos. Então ela não tem como cortar de pagar as contas, porque não vai sofrer só ele. Se for algo para fazer ele sofrer, para poder ele entender, vai sofrer toda a família. Então isso já não é uma condição certa. O certo é chamar ele para conversar, colocar ele diante de todas as contas, coloca diante da Bíblia também, e perguntar ali para ele se ele está agindo certo, porque ele está dizendo aqui que não é nem mais para ser cabeça da casa o homem diante da modernidade da mulher. Isso está errado. Eu acho que uma mulher que convive com o marido desse jeito, o marido explorador, ele tem solução sim, Cristo Jesus, através de uma conversa, através de uma oração. Se necessário for, chamar o pastor dessa família para poder fazer um aconselhamento, alguém que esteja lá junto para aconselhar, conversar com o casal,
tentar amenizar a situação, porque essa mulher, ela tá se sentindo pesada dentro do seu lar, se sentindo ocupada com toda a responsabilidade, e a mulher não é para ser a responsável do lar, a não ser que não tenha o esposo, né? Ela é para ser a disjuntora, aquela que ajuda, aquela que está do lado. Então eu vejo que o melhor caminho é chamar esse homem para conversar, colocar a sua necessidade diante dele, colocar ele à luz da Bíblia e chamar alguém que tenha uma responsabilidade com casais da sua igreja para poder fazer um aconselhamento. Alguém que fale ao coração dele, né? Porque tem que achar uma pessoa, tem alguém, sempre tem alguém, às vezes é o pastor, né? um conselheiro, conselheiro, um parente, às vezes tem um parente bom, às vezes um parente bom, com uma conversa boa. Boa conversa também, ela com ele, olho no olho, ela pegando a Bíblia e mostrando, porque o que eu vejo aqui é que ele está colocando o peso tributário nela, mas a Bíblia, quando fala do homem ser o cabeça, é aquele que dá a base à missão, que dá a sustentação. Talvez ela chamar ele para essa responsabilidade também. O ouvinte está dizendo, os ouvintes estão dizendo aqui que ela já deve ter conversado com ele. Eu também acredito, pelo texto dela, que ela já conversou assim, dizer assim, não tá bom, do jeito que tá, não tá bom, enfim. Tem até ouvinte dizendo que sortudo é ele de ter uma esposa assim. Então é para esse instante de dizer para ele, de conversar com ele, de ajustar essas contas, que talvez uma pessoa de fora seja mais eficiente, porque o texto nos dá a impressão de que ela está desgastada com esse assunto. E a pessoa que está desgastada, ela está numa situação perigosa, ela está a ponto de explodir. E se ela explodir, ela vai explodir para romper. E romper pode não ser a solução melhor para esse caso, entendeu? Quando a pessoa desiste, ela já desistiu antes. Quando chega a desistir, é porque ela já desistiu antes. E ela é aconselhada por ele, né? Porque ela tá passando aqui os conselhos que ele coloca, o que ele coloca ali diante do casamento, e ela vem agora aqui contestar como que ela faz para mudar isso, como é que ela faz para ele poder entender isso, né? Teria que ser de uma maneira que a família não sofresse, porque ela já está sofrendo sozinha. Homem para homem agora. Vai lá, pastor Luciano. Na verdade, o e-mail revela que a conversa não está funcionando. Isso está claro aqui. Pelo contrário, ele é um simpatizante da fé, porque ele não é crente. Ele é alguém que pode, de vez em quando, frequentar um culto, porque ele usa Deus. Ele usa, entre aspas, a palavra de Deus, porque isso não tem nada a ver com a palavra de Deus, para justificar a sua omissão. Então, na verdade, o que precisa ser feito é trazer alguém que ele respeite como autoridade. Ela precisa, com sabedoria, buscar alguém que ele respeite como autoridade. Isso não necessariamente precisa ser um pastor, porque um homem assim, às vezes, não respeita um pastor como autoridade, porque se ele respeitasse, ele já teria aprendido na casa de Deus que tudo que ele está fazendo está errado. Então, às vezes, é um pai, é um irmão, é um cunhado, é um amigo que ele respeite como autoridade e pedir ajuda nessa conciliação. Antes disso, porém, é necessário que essa mulher fale, olha, eu vou pedir ajuda porque você não está se posicionando, a gente já conversou, e eu vou trazer alguém que você respeite. Se você não tomar uma autoridade, para tentar de alguma forma, através do constrangimento... É o pré, né? Isso. A pré. Através do constrangimento dele, de não se expor a alguém que ele reconheça, uma mudança. Porque senão ela vai ter que trazer alguém que ele reconheça como autoridade. Ó, aqui o ouvinte dizendo, JR, bom dia, hein? Bom dia, ouvinte. E não é só homem, marido não, tem muita esposa encostada também. Quem diz isso é uma ouvinte, hein? Eu não quero ampliar esse assunto, porque de fato pessoas encostadas tem em todo lugar. Até tem gente que ora contra encosto, que deve ser mais ou menos isso aí. Desse jeito. Não é? Agora, a atitude dele é uma atitude feminista, né? Ele está dizendo que a mulher não é mais assim, mudou isso, quer dizer, a gente sabe que as pessoas mudam, mas a Bíblia não muda, a palavra de Deus não muda, ela é clara quando traz esse aspecto. Querem acrescentar algo a esse ponto? Eu quero colocar que quando ele fala que a mulher tá moderna agora, eu volto a dizer que ele não conhece a palavra, ele não conhece provérbio, porque a mãe do rei, ela vai dizer aqui que para ele encontrar um modelo de uma mulher, é uma mulher que trabalhe, uma mulher que negocie, uma mulher que importe, uma mulher que cuide, uma mulher que faz. Então, assim, modernidade de uma mulher trabalhar, de uma mulher fazer, isso já está na Bíblia há muito tempo, já está na palavra de Deus, então não é nada moderno.
Só que para ter uma mulher que trabalhe, uma mulher que faça, tem que ter um homem como um rei, um homem que comande. Então é como falou, o homem que está trabalhando, o homem que está fazendo, ele tem que ter do lado dele uma mulher que esteja ajudando e auxiliando dentro do lar, nem que seja trabalhando fora, mas dando um suporte para ele, né? Então é isso que eu vejo. O que tem de marido aqui na mesma história, os ouvintes contando, meu marido também assim, meu marido também assim. Mas olha, também... eu tô impressionado. Agora tem um ouvinte aqui dizendo que a culpa é da mulher, não dessa esposa. Que gasta muito. Das mulheres. Não, das mulheres. Não é isso. Porque elas que criam, elas que fazem o cara ficar assim e tal. Não é isso, deve ser da mãe dele. Deve ser da mãe desse marido, não da mulher. Mas peraí, às vezes colocar no lugar certo também. Às vezes é da mãe dele. Porque às vezes é um homem que já é criado dentro de casa, com tudo na mão, não faz nada. Quando casa, ele pensa que ele vai ter uma mãe. Ele tem uma esposa, ele tem que prover. Nesse caso, tá falando da sogra. Ele tem que trabalhar, dá uma enxada pra ele. Não é? Bota a sogra, se é a mãe dele, né? Então, mas nessa vertente eu entendo o que estão dizendo. De fato, a culpa é da mulher, não é da mãe, porque a mulher decidiu casar. Eu entendi o que você está dizendo. Mas tem mulher que ela casa achando que o camarada vai mudar. Não. E ele não muda. Então, aí ele vai tratar. Não, a culpa é da esposa, da mãe dele, que criou ela um homem. Ela não tá casada com as mães dele, tá casada então, com meu ele. querido, ele que não tá casado com a mãe dele. Ele que não tá casado com a mãe dele. Ele tem que olhar pra mulher que tá dentro de casa e tratar como esposa. Não, pastora. Não, olha só. Tá dizendo que a culpa. Tá dizendo que a culpa é da esposa. O pastor está dizendo que a responsabilidade é da mãe que o criou assim. Da mãe que o criou. Ela tá dizendo, e o senhor tá dizendo que a culpa não é da mãe que o criou assim, a culpa é da esposa que casou com ele como ele foi criado pela mãe. Mas o negócio é conforme. Ou seja, no fundo, os dois concordam que a mãe tem responsabilidade. Mas peraí, não. Não, os dois têm, os dois têm, é isso? Os dois têm ou não? Eu digo que a mãe tem responsabilidade. O senhor está dizendo que se ela casou sabendo que ele é assim, o senhor está dizendo que se ele é assim, o assim é que ele foi mal criado pela mãe. Isso é um fato. Então vocês dois estão de acordo. Mas nem só tudo nesse ponto se declara na hora, né? Às vezes a mulher casa com um homem que ele tem todos os sonhos e projetos, vai dizer que o cara vai dar certo. E no meio do negócio, o cara enguiça. Então, quer dizer, ela casou, ele enguiça. Ele não quer trabalhar, tem homem que enguiça, JR. Não. Vê um queria sofá. saber que sentido é isso. Não, aqui, tem cara que ele é trabalhador, mas ele vê aquele sofá que hoje em dia estão vendendo um sofá, né? Um retrátil, todo lá equipado, uma TV, um ar-condicionado na sala, o cara enguiçou. Ele preferiu a sala. Entendeu? Então, quer dizer, não é nem da mulher que casou. A culpa é do sofá. A culpa é do retrátil, do sofá. Retrátil é o quê? Aquele que estica a perna? Aquele que estica, aquilo ali é perigoso. É mesmo? Pra marido preguiçoso, tem que botar banco na sala de madeira. Banco de madeira? Banco de madeira, aquilo é preguiçoso. Hein? Aquilo é perigoso. Do céu, olha aí, o índio. Pastor Alexandre, apóstolo Alexandre, vamos lá, vocês dois aí. Me ajudem, vocês dois. Podemos dar opinião também? Me ajudem, pelo amor de Deus. O debate ficou se não caloroso. deixar eles... Não, porque em geral você vê que jogam logo a culpa pra sogra, né? Então, de repente, já era a mãe do marido que era culpada, e depois não, ela que casou e tal. Tem a família original, né? Naturalmente, pai, mãe, filho, e tem a família que você institui, que você cria, marido, mulher e tal. Que aí tem sogro e sogra, em geral, dos dois lados. Quando você não consegue separar dessa família original para criar a sua efetivamente, de fato, essas interferências fazem muito mal ao casal. Mas também tem o caso, e não é incomum, do marido ou da mulher que coloca o seu cônjuge para baixo, dizendo que eu que faço, eu que aconteço e tal, e vai desmerecendo a pessoa. Não estou dizendo que seja o caso desse casal, porque eu não sei, não conheço. Existe, né? Mas existe. Entendi. E aí depois o sujeito já bem pequenininho, né? Desmerecido em casa, ele também resolve abrir mão. Diz, a partir de agora, então você que se vira, já que eu sou tão ruim assim, então você que pague as contas, você que faça tudo e tal. Aí é omissão, né? Isso pode acontecer. Então a gente também está julgando sem conhecer direito. Não, mas é porque são casos, né? Em tese. Mas isso aí é uma omissão. Aí o cara também que quer. Conjecturas, não, o assunto, gente, o assunto em tese é que ele cabe em qualquer lugar. Então, você quer este caso especificamente. A pastora disse, tem marido, e contou, quer dizer, não está dizendo que é esse marido, o seu fulano de tal aqui. Tem gente que acaba assim. Por exemplo, tem um ouvinte aqui dizendo assim, JR, eu saio pra vigília, sabe? Eu saio pra batalha, pra guerrear contra Satanás, buscando o Senhor Jesus. Sabe o que meu esposo faz? Fica sentado no sofá.
É o sofá, tô Ó, falando. o sofá aí. Eu tô falando que é o sofá. O retrátil. É o retrátil. Reclinável. Retrátil e reclinável. Fala, apóstolo. O que eu vou colocar é o seguinte também, eu acho que também o pessoal tem que fazer as abordagens, as interferências são sempre bem-vindas, mas quer ver uma coisa? O fato dela ir pra vigília, o marido se não for evangélico tem que acompanhá-la, segundo prazo, e se ela foi e não quiser ir, tá errado ele ficar no sofá, porque eu acho também que a gente tem que, o perigo de qualquer ser humano chama-se de extremo, porque onde é extremo não é equilíbrio. Então, quando a gente percebe assim, é a mãe, é a esposa, eu acho que ela deu para analisar no namoro que tipo de encomenda ela ia levar. Verdade. Eu acho que o namoro serve para isso, o noivado serve para as encomendas que a gente leva, né? E aí entra também o caso da mãe, né? Acho que a mãe também prestou um desserviço, porque olha o que ela entregou para uma outra mulher. Um filho aí, talvez mimado, estamos conjecturando. Estou dizendo nem que seja o caso dele, viu? Em tese, pastor, em tese. Em tese. Em Agora, tese. essa questão aí também da irmã que vai pra vigília, quer que o marido acompanhe, isso o cara tiver que trabalhar no dia seguinte. Isso aí é fato. Isso aí não é tese, isso é fato. Pois aí se o homem tem que trabalhar, vai passar a noite toda em claro, no dia seguinte encarar uma batalha. Eu acho que o negócio dela marchando. é que ela luta e ele descansa. Aqui o ouvinte diz, alguém guerreiro na minha casa. mulher, quando nós namorávamos, ela disse que me sustentaria se eu não quisesse trabalhar. Olha aí. E ele acreditou. Não, ele disse, eu não aceitei, justamente porque eu fui criado na igreja e tem a Bíblia por Graças regra a de Deus. fé e prática, Amém. mas ela queria que eu não trabalhasse e ela trabalhasse no meu lugar. O ouvinte, eu acho, sei não, isso foi pegadinha. É pra saber quem é. Sei não, Tava te cara. testando. Fica só aqui entre nós, você escreveu, eu tô te falando, sei não, cara. Fala, Índio. Tem uma boa analogia que diz assim: o homem é a cabeça e a mulher é o pescoço. Então, de fato, o homem é a cabeça, mas a mulher ajuda a direcionar qual é o caminho que vai ser tomado. E a mulher tem uma avaliação em geral bastante importante para o rumo da família, do casal. Isso não deixa de colocar o homem como o provedor, não apenas financeiro, enfim, mas a pessoa que ajuda no processo todo de condução. Mas a mulher tem essa habilidade, né? O sexto sentido, enfim. Então eu acho que aqui está bem claro, assim, não dá para o sujeito dizer, olha, agora a responsabilidade é toda dela, né? E eu tô fora disso, porque nessa analogia aqui, ela é o pescoço e ele é a cabeça, e o pescoço não anda sem a cabeça. Então a família, aliás, outro dia eu estava conversando com o Crivella, ele falou assim, o Índio, presta bem atenção, na Arca de Noé só entrou casal. Você percebeu isso? E ele tem razão. Então assim, a família, ela é a base fundamental da sociedade, né? Todo mundo sabe disso. E agora, digamos, esses combinados familiares, eles são importantes e tal, e são variáveis, né? Numa casa de um jeito, noutra casa de outro jeito e tal. Mas não dá para descansar, gente, e deixar sua mulher trabalhando ad eterno, por um período que você está com dificuldade e tal, é bom, é normal e tal. Eu até admitiria isso se você estivesse morando num país que não o Brasil, onde é natural que as rendas se somem, é necessário que as rendas se somem, e que uma dificuldade ali e outra aqui, preparando-se para um concurso, atendendo uma necessidade que é uma coisa urgente, a mulher ganha 10, o marido ganha 2, e alguém precisa ficar em casa para cuidar dos filhos, por exemplo. Pode acontecer. Não é? Aí você faz um acordo, assim, olha, eu tô ganhando 10, você ganha 2, vou fazer uma conta aqui. O combinado não sai Você caro, tá né? entendendo? Agora, isso aí é uma coisa que não é o caso do assunto em tela aqui. Pode acontecer quando você trata o assunto e diz, olha, isso é uma possibilidade. Mas pela reação dos nossos ouvintes aqui, cara, eu tô impressionado, minha gente. Eu tô impressionado com o que tem de gente querendo comprar agora o sofá retrátil. Irreclinável. Irreclinável. É o seguinte, né? Não desmerecendo, porque eu acho que é um perigo também desmerecer a questão do trabalho doméstico. É verdade. Porque a gente não pode estar por esse caminho, né? Talvez, se não é o caso dele aí, mas quantos no trabalho doméstico se desgastam mais daqueles que trabalham fora. Né? Então, mas a mulher não trabalha fora. Não trabalha fora, mas dentro de casa o desgaste dela. Ela cuida, ela dá o suporte da família para ele poder trabalhar. Isso aí é coisa de maluco. O trabalho de casa. Mesmo Deus colocando o homem como cabeça, o Senhor dá uma responsabilidade à mulher que ela edifica a casa. Diz que a mulher sabe, ela edifica. Então, mesmo o homem sendo cabeça, ela tendo sabedoria, ela tem uma casa edificada, entendeu? O ouvinte dizendo, JR, meu marido não
Fazia quase nada, JR. A mãe dele fazia tudo. Tá vendo? Eu mudei a história dele. Hoje ele faz comida, ele arruma a casa, desse jeito. ele lava a louça, ele lava a roupa, Gente. até salgadinho pra me ajudar ele faz. E quando eu falo pra minha sogra que ele faz isso tudo, ela fica boba. KKKKK. 6K, minha gente. 6K foi forte. É a afirmação, é a ironia e tá zoando a sogra dela. Não. Aqui de cara. E ela diz é mais aqui: feliz hoje, né, a mulher também tem que exigir. Olha, Tem que se impor. Ô, irmã, a paz do Senhor. a irmã é brava, hein? A irmã aqui, olha como tem gente, meu Deus do céu. Tem muitas mulheres que polêmico. se acham o quê? Que acham que sabe e falam que não precisa dos maridos, aí eles aproveitam para ficarem encostados. É verdade, aí tá falando aqui que aconteceu. Outro ouvinte: eu trabalho de segunda a sexta-feira, JR, ele quer que eu faça compra para ele ficar durante a semana, para ele ficar durante a semana em casa. Eu falo que eu não tô em casa para comer, quem tem que fazer. Bom, tá uma guerra isso aqui. Vou nem ler mais, que eu já entendi no finalmente, minha ouvinte. Tem que ter paz. No finalmente, vocês têm que conversar, vocês têm que ter acordo, vocês têm que ajustar, montar uma agenda comum, porque senão a coisa vai acontecer de ficar acontecendo isso aqui. Um ouvinte aqui solteira dizendo: JR, agora eu tô com medo de casar. É pra ter mesmo, não é não, gente? Pra casar tem que ter medo de casar, sim. A pessoa que casa sem medo tem que casar com medo, mas também não é casar por causa disso, né? Não pode ser o medo, não pode ser maior do que isso aí. Muito bem, muita gente falando, e eu quero agradecer o carinho dos nossos ouvintes e a transparência deles aqui no nosso Debate 93, tratando sobre esse assunto. Todos os dias nós temos aqui mandado um carinhoso abraço para os pastores que fazem aniversário, e tem sido um privilégio muito grande a gente parabenizar os pastores, né? Então eu quero encorajar você a encaminhar pra gente pelo seu WhatsApp aqui da 93 FM 968038319 o dia do aniversário do seu pastorzão ou dos pastores da sua igreja, mas todos os pastores todos aí da sua igreja, o dia do aniversário dele, o nome completo dele e também o nome da igreja. E vai ser pra gente aqui um privilégio, sempre de segunda a sexta, a gente poder parabenizar, agradecer a Deus pela vida do pastor, mencionar carinhosamente aqui o nome da igreja e orar, sempre orando pelos pastores aniversariantes. Se tem alguém aí, manda pra gente aqui, o nosso WhatsApp tá aí, aqui ó, à sua disposição na 93 FM. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319 96803-8319. Apóstolo, por gentileza, informe aos nossos ouvintes a hora certa no Rio. 11 horas e 40 minutos. Repita. 11 horas e 40 minutos. Obrigado. Estamos juntos no Debate 93. Mês de janeiro chega ao fim com números assustadores sobre a violência aqui no Rio de Janeiro. Foram registrados quase 500 tiroteios no estado. A Cidade de Deus foi a área mais violenta, 41 confrontos. Ontem, a linha amarela foi interditada 3 vezes durante a manhã por conta de confrontos exatamente na altura da Cidade de Deus. Agora pela manhã, os tiroteios voltaram e a Via Expressa foi novamente interditada. Como você se sente diante de notícias como essa? Como controlar o medo e até mesmo o pânico diante de uma violência que parece não parar de crescer? O que a Igreja do Senhor aqui no Rio de Janeiro pode fazer? Eu pergunto aqui aos nossos queridos debatedores, apóstolo Alexandre Macedo, pastora Valéria Alves, pastor Luciano Regis e o deputado Índio da Costa, ouvindo aqui os queridos ilustres debatedores. Fiquem à vontade. O Rio de Janeiro chegou a um extremo em matéria de violência que é insuportável. As empresas estão fechando. Hoje eu vinha para cá, uma pessoa dizendo: eu comprei às duras penas um imóvel e eu alugo esse imóvel para uma loja. E agora o meu imóvel, ele está sendo desalugado porque a loja foi assaltada 12 vezes por mês no último ano. E aí eles resolveram sair de lá então. Então você veja, todo o patrimônio dele foi para comprar um imóvel e ele vive dessa renda. Agora ele vai ter que ficar pagando IPTU e tudo daquele imóvel, porque a violência atingiu níveis que são inaceitáveis. Tem que desarmar os bandidos. O governo federal, o governo do estado fala em 12 mil fuzis
na região metropolitana do Rio de Janeiro. Retomar os territórios. O PP não funcionou, tem que ter um projeto que entenda os erros das UPPs, corrija os erros das UPPs e ocupe esses territórios. Prender esses bandidos. Não tem como ter conversa fiada de dizer, olha, eu vou entrar no morro, ou enfim, onde quer que seja, no gueto, na comunidade onde esse pessoal está incrustado ali, e vou simplesmente avisar, gente, vai para outro lugar, porque agora aqui a vida vai ser diferente. Porque quando eles voltam, foi o que aconteceu, e eu disse isso há 8, 9 anos atrás, eles voltariam muito pior, e foi o que aconteceu. Eles voltaram mais armados, mais violentos, e mais, misturaram ainda a cultura e digamos, o modelo de negócio deles da droga com da milícia. Então eles somam, né? Aquele modelo da máfia italiana, onde você vai explorando todo mundo que mora numa determinada região para dar proteção. Então é sócio do comércio, é sócio dos serviços e também das pessoas, né? Um dinheirinho de cada um. Tá? Do outro lado, a venda de droga. Então, um absurdo alucinado. Criar um cerco eletrônico aqui no estado do Rio de Janeiro para que entradas e saídas todas do estado tenham identificação eletrônica. É uma espécie de um scanner que identifica o que está dentro do carro. Então, você vê se tem arma, você vê se tem droga passando por ali. Ao mesmo tempo, as câmeras que reconhecem o rosto das pessoas e as placas dos carros vão identificar se uma pessoa que devia estar presa e não está, vão identificar se aquele carro foi um carro roubado. E aí você, em vez de ficar fazendo, como hoje se faz, uma blitz burra, porque você para o trânsito para tentar identificar qualquer um que passa por ali, meio que no chute do olhômetro, né? No olho do policial, passa a ter informação e você vai agir objetivamente em cima daquele que está carregando, transportando alguma coisa errada, que está com carro roubado, caminhão roubado. Não é possível. O estado do Rio de Janeiro está sendo desabastecido das cargas e tem empresas que não querem mais. Magazine Luiza ia abrir uma nova loja no Rio de Janeiro, foi embora. Uma indústria que ia fechar contrato com o Rio de Janeiro, agora também foi embora. Assim, é uma situação horrorosa. E não tem governo, isso aqui é a realidade. O governo do estado está vivendo uma situação muito complicada. Está aí o PMDB há 20 anos, a turma acabou indo para a cadeia, os últimos governadores foram presos, um foi preso 3 vezes, está solto, o outro está lá na cadeia. O presidente da Assembleia Legislativa, que era o líder político aqui do PMDB, também foi preso. Enfim, aliás, ele, o outro, o líder do governo, é uma situação horrorosa. E aí, você fica imaginando com que autoridade, né, que você comanda a corporação chamada polícia, que precisa de apoio, precisa de instrumento, precisa de equipamento, mas também precisa de ser gerenciada, né, porque tem erros e tem acertos. A gente sabe que a nossa polícia, ou qualquer polícia, é a última instância para nos dar segurança. Porque no final, infelizmente, é na força bruta. Não tem outro caminho, né? Agora, entre a força bruta do bandido e a força bruta da polícia, eu fico com a polícia. Naturalmente. A gente tem uma dificuldade enorme, porque, por exemplo, se você trabalha com uma empresa de qualquer área, se o seu planejamento der errado, você tem prejuízo. Seu prejuízo, saúde, porque tem que estar espirrando aí, abre aquela porta ali, Marcelo. Pelo amor de Deus. É o Robinho. É o Robinho? Ô, Robinho. Programa ao vivo. Programa ao vivo, rapaz. Espirrando o tempo inteiro. Robinho tá começando a dieta dele hoje. A dieta o quê? Então tá dieta o quê? Dieta. Vai comer agora só tomar chá verde de água. Hoje? Poder dar uma... Começou hoje? Começou hoje. Começou mal, hein? Pelo amor de Deus. Bom, já tá tossindo por conta, quando você tem um prejuízo financeiro. Olha, tem um prejuízo financeiro, deu um problema. Agora, se a polícia fizer um planejamento errado, quem paga são os policiais. Então, o desespero nosso é que não apenas a cidade, o nosso estado está vivendo isso, mas o policial na linha de frente. Por quê? Porque ele é quem vai. Quem está enviando não está planejando o processo de uma forma, ou criando alternativas, ou fazendo todas essas estratégias aí e outras mais, para poder viabilizar o sucesso do trabalho dele. Então, só que ele não paga assim, deu errado, deu prejuízo. Ele paga com a vida, meu irmão. Mas para pensar o seguinte, o cara não está recebendo o salário dele. Eu estou vendo o Hino da Costa colocar tanto projeto aí, da onde que vai vir tanto dinheiro? Só parar de roubar. O Estado está falido. Só parar de roubar. As isenções que esse ex-governador deu para as empresas era uma coisa absurda. Seu mercado isento em ICMS 220 milhões. E aí várias outras. A turma tá com o pires na mão, vai comprar o quê? Eu fico olhando o policial que entra nessa comunidade, tem que orar para esses caras, porque o cara entra de peito aberto. É verdade. Não tem um colete decente, colete velho. Você pega os carros da PM, é uma coisa horrível.
de você ver. Sucateado. Sucateado é um desrespeito com o profissional, gente. E aí, pô, a culpa é da polícia. Eu quando vejo uma blitz, se eu tiver que falar, eu dou graças a Deus, porque tem blitz de bandido. É. Então hoje, quando a gente passa por uma blitz, falando por mim, eu até fico feliz, fico alegre, fico rindo. Ufa, cara, que bom, policial. Agora, porque quantas vezes, a blitz de bandido é rápida, mas o que ela provoca? Então, assim, o nosso estado está sucateado, tá falido. Tem que se pensar o seguinte, como é que vai se arrecadar? Porque não tem como se ter gestão. Acho que arrecadamento tem. Eu acho que não tem um bom gerenciamento. Não, arrecadamento porque tem. Essas ideias que a gente escuta, ontem aquele julgamento estava falando de ideias de 20 anos atrás. Agora, por que não se coloca em prática? Porque faz para inglês ver, a gente fica vindo, isso vai acontecer. Não é verdade? Vamos lá. Eu estou estudando muito o assunto da segurança pública aqui no Rio de Janeiro, saí da Prefeitura do Rio de Janeiro hoje, saiu minha exoneração, a pedido, conversei com o prefeito Crivella e eu saí para construir uma candidatura ao governo do Estado. Se eu vou ser candidato ou não, o seu tempo que vai dizer, mas eu estou me preparando para isso. E uma das coisas é você olhar para o passado para entender o que aconteceu. De 1983 para cá, primeiro governador eleito nesse último período, enfim, depois da Revolução, depois da ditadura, você pega Brizola, depois entra Moreira, depois Brizola de novo. Aí tem o Nilo Batista, depois Marcelo Alencar, Garotinho, Rosinha, Cabral e agora o Pezão. Neste período inteiro, nunca houve um plano de segurança pública que contemplasse o Estado como um todo e que pensasse de maneira objetiva qual é a política pública que você tem que acompanhar, quer dizer, qual é o caminho que vai ser tomado e como é que você gerencia esse caminho para que aquilo de fato dê cabo. Então, assim, tem planos objetivos. A Firjan tem um plano para proteger a indústria, o outro para proteger o comércio, o outro, cada um específico, mas um plano do Estado para proteger o Fluminense, proteger o Carioca, proteger as pessoas que moram no estado do Rio de Janeiro, não tem. Sabe o que tinha? Do que eu encontrei até agora, e aliás, queria pedir ao ouvinte, de repente tem algum ouvinte que diz, não, o índio está equivocado, por favor me diga aonde eu encontro um plano de segurança para o Rio de Janeiro, uma política pública estruturada dos últimos quase 40 anos, de 83 para cá, desde o Brizola, que eu não vejo nenhum plano, e nem ele tinha, né? Uma política concreta, que vai considerar a qualificação do policial, a seleção do policial, os equipamentos que ele vai utilizar, de que forma que você vai colocar o carro, a arma, a comunicação, tudo na mão dele, e que ele vai ter interesse em cuidar daquilo, né? A moral da tropa, gente, tem que trabalhar a moral da tropa. Não é possível você ter um policial desmotivado. Né? Desmotivado. Tem que ter um plano imediato, né? Se parar de roubar no governo do estado, vai ter dinheiro para tudo. Para tudo, porque tudo tem roubo. Verdade. Infelizmente, você pega o contrato de locação, tem alguém ganhando alguma coisa, contrato Verdade. De veículo, contrato de manutenção. Além do que a gente está vendo, essas isenções fiscais que foram dadas, em alguns setores, elas ajudaram a atrair empresas para o Rio e a gerar emprego. Em outros setores foi na base da amizade, como a gente viu aí. Então eu vou dar para, você não dá para um setor, né? Então não vou dar para a empresa tal porque tem um benefício qualquer para a empresa tal. Isso não é política pública, isso é interesse privado e foi o que arrebentou com o nosso estado, na área da segurança, mas também, por que não falar, JR, na saúde. Não é à toa, o ex-secretário de saúde está preso. Né? Então, assim, uma situação muito grave. Uma falha também que eu vejo é que o nosso estado se estabeleceu sempre em cima do petróleo. Então, assim... Quando o petróleo despencou a receita. Eu acho... Deixa eu te dar uma palavra rápida aqui. Eu acho que o índio está trazendo uma palavra muito boa sobre segurança. Eu acho que a gente agora, falando como pastor, como líder de igreja, eu acho que as igrejas estão perdidas, estão omissas. As igrejas se embrenharam, e eu fui uma delas, e um monte de conversa fiada. Vai pra lá, vai pra cá, faz evento disso, faz evento daquilo, e nada do que Deus de fato queria que a igreja fizesse. A igreja está começando a despertar nesse sentido, mas está caminhando, está engateando, a igreja está perdida, a igreja precisa se encontrar. Nós temos líderes e igrejas poderosíssimas, no bom sentido da palavra, que não fazem nada. Eu poderia citar aqui 10 igrejas que comandam o Brasil, mas não fazem nada, inclusive a do próprio prefeito da cidade, não fazem nada. Igrejas que tem que se... Por quê? O ladrão, que é Satanás, veio para matar, roubar e destruir. A gente está querendo que os políticos resolvam. Eles não vão resolver. É claro que eu quero que o índio seja tudo que ele quiser que seja, implantado, claro, porque
quando um governador, quando um prefeito, quando um presidente trabalha em favor do povo, isso é bom. Mas eu nunca vi na Bíblia Deus falar que um político vai mudar tudo. Feliz é a nação, não é que o presidente é crente, que o governador é crente, que o prefeito é crente. É cujo Deus é o Senhor. E para que Deus seja Senhor da nação, a igreja tem que se posicionar. A gente não vê a igreja jejuando, a gente não vê a igreja orando, e pior, a gente não vê a igreja se unindo. Mas, pastor, para fazer uma obra eficaz. Eu estou entendendo você, eu concordo contigo. Agora, quem pega o exemplo da Coreia do Sul, não sei se vocês já ouviram isso, a Coreia do Sul há 20 anos atrás era pior do que o Brasil. Sim. Né? E o que as igrejas começaram a fazer? A tua ideia é fantástica. Eles começaram a orar pela conversão da classe política. Então a Coreia do Sul tem uma classe política de crentes, não é de religioso. De homens que frequentam a igreja, porque quem é o rei? É aquele que cuida da política. Mas todo rei na Bíblia tinha um profeta. Sim. Que era o mentor espiritual dele. Ele, né? A guerra, na verdade, é no âmbito espiritual. Então, eu acho que o grande problema nosso é o seguinte: nós temos homens que se dizem crentes. É diferente de ser crente. Sim, não. Não eu é não tô entrando nessa linha. Agora, concordo contigo, as igrejas, porque eu fui criado debaixo. O JR novinho, não pegou isso não. Muito novo. Que política isso, era coisa do diabo. Muito novo. Né? E a igreja não tinha que se meter com isso. E o diabo acreditou. Tomou pra ele. E hoje nós temos que resgatar isso. Eu acho que a igreja precisa buscar. Eu só queria fazer uma pequena intervenção na fala do pastor Luciano, porque ele, quando diz que as igrejas não fazem, ou o senhor até mencionou uma igreja, né? O senhor disse que não ia dar nome, mas o senhor deu. Quando menciona um nome, é preciso que também tenha o outro lado da própria... Sim, e eu não disse que não faz. Não, o senhor disse que não faz. Eu acho que a igreja precisa fazer muito mais do que está fazendo. Tem igreja que ora, tem igreja que jejua. Eu não quero defender, porque não precisa. Sim. Estou dizendo o seguinte, que pode ser que faça e a gente não saiba. Então eu tenho um cuidado muito grande para dizer o seguinte: olha, essa fala do pastor Luciano. Sim. A opinião dele, ele é livre para dar a opinião dele, todo mundo é aqui livre para dar opinião. Mas a gente precisa entender que existem coisas que a gente não sabe e que elas estão sendo feitas. É verdade. Então, esse para mim é um ponto. O outro ponto aqui, só para poder avaliar também, discutir esse tema, a relação entre a igreja e o Estado, ela deve ser uma relação muito, muito limpa. Então, quando aparece um candidato, tá aqui o índio tá aqui, aparece um candidato e a igreja tem que ter uma obrinha, tem que fazer uma calçada, botar um telhado. Verdade, aí o camarada chega lá e fala assim: se eu votar em mim, eu faço isso assim. Mas o que a gente faz? Não, você vem aqui, dá uma palavra à igreja. E o cara vende o púlpito dele. O cara dá uma palavrinha lá. Esse camarada é tão errado quanto qualquer um outro que faça. Claro. Não pode. Escuta outra coisa. A sua igreja não tem alvará. É alvará que fala? Alvará para funcionar. A sua igreja não tem autorização. Não pode ter igreja naquele prédio. Mas você disse: não, a obra do Senhor, eu vou orar e Deus vai. Olha, se aparecer o fiscal aqui. Para o fiscal aqui, nós oramos com ele. Oração com ele não é oração com ele. Tá errado. É pecado. É pior, porque você sabe que tá errado e mantém o erro. Então, se fizermos uma fiscalização, eu torço que faça, de verdade, torço mesmo. Que faz, eu não oro, não. Eu só torço. Entendeu? Que se fiscalize, mas se fiscalize o seguinte: igreja evangélica, igreja católica, terreiros, centros, é para todo mundo. Porque de vez em quando, não, fiscalizar a igreja, aí vira só a igreja evangélica. Aí fica uma questão que é uma questão parcial. E a gente tem que agir de maneira imparcial. Não se pode edificar uma casa sobre areia. A Bíblia diz, Jesus ensinou e assim tem que ser feito. A gente tem que ter respostas claras, mas tem que ter ali uma prática, uma existência de igreja independente. Isso não quer dizer que o político não possa ir lá. Isso não quer dizer que o político não tenha. Mas é uma questão que você não se vende. Porque no momento que você se vende para um político, qualquer um, você se vende para um político, quem manda é ele. E o pastor, a pastora tem que ter autoridade profética. Ele não pode estar na mão de ninguém. Ou ele tem autoridade para chegar e falar, ou ele está perdido. Entendeu? E é bom que a gente esteja conversando isso aqui, porque a gente deixa essas coisas bastante claras para poder orientar o nosso povo. Porque as eleições vêm aí e muita gente começa a procurar vínculos com o objetivo de ganhos. Ganhos. Às vezes não é o ganho da igreja. Às vezes o cara pede: não, aqui tem um membro aqui da igreja, a minha filha, dá para colocar lá? E aí essa pessoa vai trabalhar no gabinete, vai trabalhar de fantasma. Porque lá não vai. Salário fantasma. Tá errado.
Não pode, não é justificável isso. Verdade. Não, a gente pode falar mal de todo mundo. Gente, coisa boa é falar mal. Entendeu? A gente pode falar mal. Vamos fazer uma análise aqui? Vamos começar por quem? Michel Temer. Aí nós vamos deitar o braço. Aí quando chegar na agenda, na agenda, agora não deu mais tempo, acabou o programa. Então a gente tem que começar a fazer uma avaliação concreta e sincera da gente. A gente não pode agir errado. Se a gente está agindo errado, tem uma coisa errada. Verdade. A gente tem que agir. Agora, eu acho que a igreja pode ajudar a pensar nas alternativas. Isso. O Índio apresenta aqui algumas ideias. A igreja tem ideia? Tem ideia? Olha, eu tenho ideia, porque cada região, cada bairro, cada cidade vive uma realidade diferente. Verdade. Eu tenho certeza que nas nossas igrejas tem gente que tem opinião, que pode dar uma alternativa, que pode apresentar uma solução. É que a gente vive tão distante disso e que a gente não tem voz. A gente não consegue alcançar. Para ter voz tem que ser eleito. Não, para ter voz tem que ter eleito. Aí o cara é eleito. Aí às vezes ele já não, ele não me vocaliza mais, para usar uma expressão que você conhece o autor. Não me vocaliza mais. Por quê? Porque agora ele tem a voz dele, ou a voz de quem o colocou lá. Eita, nós. Fala aí, gente. Conta mais uma Dá uma notícia boa pra mim aí. Vai lá. O que eu quero dizer é que tem igrejas que estão orando, estão jejuando, estão clamando. A nossa igreja está lá orando, pedindo a Deus para dar um basta nessa violência. Tem sim a intercessão, o clamor da igreja que precisa. Mas como o JR colocou aqui, a igreja ela não pode se prostituir, a igreja não pode se vender. A igreja tem que se manter fiel, mesmo diante disso tudo. E essa violência, a oração, o clamor precisa mudar, o governo precisa agir, né? Precisamos trabalhar em conjunto para que venha melhorar, porque desse jeito não pode ficar e nem continuar. Que as igrejas não estão fazendo nada, eu vou afirmar de novo. Eu não estou dizendo, a minha igreja, ela faz evento direto dentro de favela. Pastor Alexandre, apóstolo Alexandre é alguém que eu conheço também, a senhora estou conhecendo agora, com certeza acredito na sua palavra, e tantos outros pastores. Isso não resolve. As igrejas precisam se unir e fazer um evento espiritual a nível nacional. Mas, pastor, quando a igreja pensa em se unir, me perdoe, quando a igreja pensa em se unir, a igreja só pensa em se unir politicamente. Então, pastor... Já reparou? Tudo que tem unidade da igreja tem que ser político, e não pode, tem que ser espiritual. Sim, exatamente isso que eu estou dizendo. E às vezes nós não nos unimos, por quê? Para não se vender. E eu nem quis falar mal da Universal, porque a Universal é que mais trabalha. Diga, vamos botar aqui, já que o JR pensou. Eu conheço trabalhos da Universal maravilhosos dentro do... O senhor que falou, né? Não, sim, não tem problema. Sou eu que estou falando mesmo. Dentro de presídios maravilhosos, eu não estou contra. Eu estou dizendo o seguinte, de repente me coloquei mal. Para que haja uma intervenção de fato de Deus nessa nação, e vamos falar aqui de Estado que a gente estava falando, as igrejas precisam se unir. Porque se as igrejas se unir e pensar num projeto, então em cada favela que tem 100 igrejas, vai ter 100 igrejas orando, jejuando e indo pra rua. Em cada cidade que tiver 1000 igrejas, tem 1000 igrejas orando, jejuando e indo pra rua. Isso não é pra gente levantar candidato, não é pra gente levantar ninguém. Isso é pra gente estabelecer o reino, o governo do reino de Deus. Se a igreja tiver essa visão de reino, é isso que tá faltando. De reino, e para que isso aconteça, não adianta o pastor Luciano Regis, que é pequenininho, ou qualquer outro pastor, precisa ser os pastores, que são os cabeças, que tem mais de 100 igrejas, cada um, começar a se unir e dizer, gente, vamos fazer, pastor meter Luciano, a mão no bolso e não pedir nada a ninguém. Eu concordo com o senhor e também discordo do senhor. Sim, fica à vontade. Pra ficar animado. Não tem que ter mais de 100 igrejas. Não, é só um exemplo que eu tô dando. Só um exemplo. Visão nasce em um... pequeno. Aí, quando é uma coisa espiritual, quando é espiritual, quando é humano, é convencimento. Eu tenho que convencer, é humano. Quando é espiritual, a mesma chama passa a arder no coração de várias pessoas. Glória a Deus. E ela assim, quando diz, rapaz, tô pensando, eu também. Olha, tô pensando, eu também. O eu também vai ser a expressão mais utilizada. Por quê? Porque esta é uma ação espiritual. A situação que nós estamos é a seguinte, nós não acreditamos num processo político padrão no modelo que nós temos hoje. Nós não acreditamos. É verdade. A classe política, o Índio está aqui, é bom que esteja aqui. A classe política é a mais, se não for é uma das mais desacreditadas. Mas olha, lamentavelmente a classe religiosa não está muito longe disso. Verdade. Nós somos um povo dividido. Nós somos um povo dividido. Abrem-se 15 igrejas, 20 igrejas na mesma rua. Até aí, morreu Neves e não é o Aécio. Morreu Neves, é uma expressão antiga. Correto? Abriu a igreja. Aí essas igrejas começam a disputar entre elas. Vai gente pra porta pra pegar o cara que tá lá. Aí o cara liga pro cara e diz, não vai não, vem aqui. Não, aqui é melhor do que lá.
Nós somos divididos. A questão toda é que se o que nos une, quando o que nos une for maior do que o que nos divide, vai acontecer alguma coisa. E eu queria propor que a gente começasse a trabalhar projetos sociais, não estou falando nem dos espirituais. Sabe por quê? Porque do espiritual, um fala aleluia e outro é contra. Um fala em línguas, outro diz não pode. Aí não, essa unidade aí. Um bate palma, outro quer ficar em pé, outro senta. Um dança, outro tem horror, o cara que dança. Essas briguinhas vão acontecer, vão nos impedir. Mas no social é mais fácil. Verdade. No social nós conseguimos ter assim, ó, vamos respeitar aqui e tal. Então, existe uma coisa lógica. O camarada convertido, ele não vai querer roubar mais, cara. A Bíblia diz que roubava não rouba mais. Isso aí. O camarada convertido não vai matar mais. Verdade. Ele é transformado pelo evangelho. O que a gente tem que realizar é o trabalho evangelístico, a ação do Senhor. E isso começa no social de uma forma especial. Não podemos estar aqui, o ouvinte pode estar dizendo assim, vocês estão falando demais. Devaneios, mais devaneios. Mas olha, um dia alguém tem que começar a sonhar. Isso aí. E eu tenho certeza que tem muita gente ouvindo dizendo assim, eu também. Fala, Índio. Eu queria dizer uma coisa rápida. Eu não acredito na ação das igrejas sem o Estado e não acredito na ação do Estado sem as igrejas. Por uma simples razão. Embora devam caminhar separados do ponto de vista da não influência das igrejas no Estado, né? Você tem uma situação hoje bem clara aqui no Rio de Janeiro, mas pelo Brasil afora também, no Rio de Janeiro é muito claro, um trabalho religioso que é feito e que ajuda multidões nos presídios, entre os viciados, as pessoas que estão no limbo, que ninguém dá atenção, pessoas que foram abandonadas, sem família, pessoas que estavam no crime, que saem do crime. A igreja tem um calor humano diferenciado, né? Quer dizer, a pessoa... muitos que saíram do presídio, que não voltaram para o crime, inclusive não encontraram por conta da religião. E nesse sentido, o trabalho evangélico, ele é muito objetivo e ele é muito consistente. Então, de um lado, tem que reconhecer. Do outro lado, não vai ter solução na segurança pública sem um conjunto de políticos sérios. Eu fui relator da Lei da Ficha Limpa. A Lei da Ficha Limpa, ela tinha um objetivo claro que a gente já atingiu em vários casos, que eram as pessoas que estavam roubando dinheiro público, seja para o bolso ou para se eleger, tanto faz, porque é tirar dinheiro dos serviços de qualquer maneira, tira da saúde, tira da seringa, tira do caderno da escola, tira do servidor público, enfim, tira dos atendimentos que tem que se fazer a sociedade, o roubo é igual, que saíssem da política, pelo menos não pudessem mais se candidatar. A gente está tendo o exemplo agora, até o presidente Lula não está conseguindo ser candidato por conta da condenação dele. Mas eu queria aproveitar essa oportunidade, talvez única. Eu já estive no México para estudar a segurança pública e a questão social. Eu tenho viajado, já fui ver o modelo do México, da Espanha, dos Estados Unidos, Israel, que está ajudando a construir uns planos de segurança pública para o Rio de Janeiro, e agora estou indo para a Colômbia. E na Colômbia, a ideia é entender como que eles, quando tiraram o dinheiro do crime que circula dentro de determinadas comunidades, dos guetos e tal, como é que substituíram o dinheiro para que aquela mão de obra dali tivesse oportunidade, quer dizer, sai o dinheiro da droga, sai o dinheiro da milícia e entra um dinheiro do bem, um dinheiro que a garotada que mora ali possa trabalhar, substituindo aquela renda anterior que era proveniente do crime. Mas eu aproveitar uma oportunidade única aqui, pastor, e pedir o seguinte, ao ouvinte que envie aqui para 93 FM, endereçado para o pastor JR, ideias para um plano de segurança pública para o Rio de Janeiro. Qual é a sua proposta? Mas que considere no seu plano como substituir o dinheiro da renda hoje, muitas vezes do crime, que a gente sabe que financia muitas comunidades, por alguma atividade bacana. A Zona Franca Social, que já é lei municipal, vai facilitar que a prefeitura compre dessas comunidades serviços e produtos. A prefeitura é uma grande compradora. Essas empresas que se instalarem dentro das comunidades vão ter benefício fiscal. Foi uma lei aprovada pelo prefeito Crivella no ano passado, e isso vai facilitar se levar um dinheiro novo para a comunidade, mas tem que quebrar essa lógica e ao mesmo tempo que considere também como desarmar bandido, retomar território, fazer o cerco eletrônico, a questão da seleção do policial, da qualificação profissional, dos instrumentos de trabalho, da gestão por resultado. Se você pegar o histórico, o Brizola falava que era educação por tempo integral, está certo, mas não era só isso. O Moreira falava que tinha que ter presídio, está certo,
mas não pode ser também só isso. Começou com o Bangu 1, já está em Bangu 9, não resolveu. Depois volta o Brizola, depois o Marcelo Alencar, que é plano pela atitude do policial. Virou uma matança no Rio de Janeiro, não resolveu o problema. Aí vem o Garotinho, faz a delegacia legal, foi um passo interessante, mas depois ele vai ser o secretário de segurança da Rosinha e vai fazer política pública com segurança. E desmonta o que tinha feito anteriormente. Depois o Cabral vem com o PP, era tudo mais um projeto de comunicação ao longo desses anos com todos esses governadores, do que realmente um plano estruturado. Então, eu acho que sim, aqui, JR, quem está nos ouvindo, e quem também não está nos ouvindo, que quem está ouvindo pode conversar e extrair ideias, participe, contribua, dê ideias, que seja, não importa quem vai ser o próximo governador, importa que se o debate for de alto nível, quem entrar vai ter que se comprometer com um projeto de alto nível. Olha, um ouvinte aqui dizendo, JR, oro muito pelo Rio, e quando eu vejo armas sendo apreendidas, cargas sendo recuperadas, drogas sendo retiradas dos pontos de venda, vejo minhas orações atendidas e muitos irmãos e igrejas também sendo atendidos. Vamos continuar intercedendo. Deus é bom. Eu quero dizer para essa ouvinte que eu penso por aí também. Isso. E quando alguém de outro estado me zoa, diz assim, seus governadores estão presos, eu digo, se os meus já estão, e os seus? É verdade. Não foram ainda não? Porque aqui no Rio os nossos estão sendo presos. O negócio tá pegando. Você abre teu olho que eu acho que vocês estão ficando para trás. É ou não é, minha gente? Vamos terminar rindo pelo menos para aliviar. Apóstolo Alexandre, obrigado, um abraço, Deus abençoe, meu irmão. E oramos aí pela paz da nossa cidade do Rio de Janeiro. Tá precisando muito. Muito bem. Índio da Costa, obrigado, um abraço. Olha, muito obrigado pelo carinho, deixar meu Facebook pra gente continuar conversando. É facebook.com/Índio da Costa. Maravilha. Pastora Valéria, obrigado, um abraço. Eu que agradeço estar aqui, mando um beijo pra Filadélfia, um beijo pra minha família, um beijo pro meu marido, que tá aqui sempre me acompanhando. Muito obrigado, pastor Luciano Redes, um abraço. JR, prazer estar aqui mais uma vez, mandar um parabéns pra pastora, uma das pastoras auxiliares lá do nosso ministério, qual o nome pastora dela? Isabel Cainazo. Pastora Isabel? Isso, Cainazo. Aniversariante hoje. Parabéns, pastora. Parabéns, maravilha, parabéns também aqui pra apóstola Nadir do Espírito Santo, da Igreja Pentecostal do Poder, aniversariante de hoje. O pastor Marcos Salles, da Assembleia de Deus Paz, Amor e Vida em Vilar dos Teles. Nosso carinho aos pastores, nosso carinho a você. A gratidão a Deus por essas igrejas queridas, Igreja Pentecostal do Poder, a Assembleia de Deus Paz, Amor e Vida em Vilar dos Teles. Manda aqui, ó, sempre durante o debate 93, os parabéns. Nós vamos orar agora com o pastor Luciano, vamos incluir a pastora da sua igreja, para grande alegria nossa, celebrando aniversário hoje. Nós temos que honrar, orar e pedir a graça e a bênção de Deus sobre todos esses amados e queridos pastores e pastoras. E para você, ouvinte amado, nosso carinho, vamos orar pelo Rio, orar pelo nosso estado, pelo nosso Brasil, e vamos apresentar também diante de Deus a vida dos enfermos e dos enlutados. Cura para os enfermos e consola os corações enlutados, em nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus, nós queremos colocar esse assunto do debate em tuas mãos, que o Senhor possa ajudar as famílias a se encontrarem. Colocamos o Rio de Janeiro e todo o caos que tem se instalado nesses dias, que o Senhor haja poderosamente nesse estado, operando para a glória do teu nome. Colocamos os enlutados em suas mãos, Pai, em nome de Jesus, conforte as famílias, os enfermos, que o Senhor possa trazer cura, bálsamo e de alguma forma abençoar essa família. E também, Pai, queremos colocar os pastores em tuas mãos, a apóstola Nadir do Espírito Santo, pastor Marcos Salles da Assembleia de Deus, de Vilar dos Teles, e também pastor Isabel lá do projeto Restaurando Vida. Senhor, que o Senhor abençoe poderosamente esses pastores, que o Senhor de maneira grandiosa desate sobre eles uma unção e que eles possam desempenhar esse papel cada dia mais, que é o seu chamado. Nós abençoamos toda a rádio, abençoamos a equipe, em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.